Você sabe o que é uma carta de arrematação? Eu acho que você até sabe, mas nunca viu uma de verdade. Então, vem comigo que hoje eu vou mostrar para vocês uma carta de arrematação autêntica. Vou revelar todos os seus detalhes e ainda dar dicas exclusivas que podem ajudar você a economizar dinheiro na hora da transferência do bem. Ficou curioso? Então vem comigo. Sejam muito bem-vindos ao canal da Dê um Lance Leilões. Eu me chamo Breno e hoje vamos falar um pouquinho sobre esse documento aqui, que é a carta de arrematação, pessoal. Antes de começar a mostrar a carta de arrematação real, autêntica para vocês, queria explicar o que é esse documento, se você já não sabe, né? Carta de arrematação, pessoal, é um título aquisitivo, né? O que é um título aquisitivo? É o documento que comprova que você é dono de uma propriedade e é com esse documento que você consegue passar o imóvel para o seu nome. Tá? É um título aquisitivo, assim como numa venda no mercado tradicional é a escritura ou então um formal de partilha numa herança. Para os leilões, esse título aquisitivo é a carta de arrematação. Então é com esse documento que você chega no cartório de registro de imóveis e transfere o imóvel para o seu nome. Tá? Então, esclarecido o que é a carta de arrematação, vamos mostrar ela por dentro agora, cada detalhe e algumas dicas exclusivas. Vamos lá. Isso aqui que é uma carta de arrematação. Olha lá. É basicamente um livro cheio de decisões judiciais, ritos ao longo do processo judicial para dizer que a arrematação seguiu ali todas as etapas obrigatórias. Você vê que todos os documentos aqui, ó, tem o selo e a assinatura do pessoal do tribunal, tá? E aqui são juntados diversos documentos, tá? Como as decisões judiciais, as intimações das partes interessadas, o auto de arrematação, comprovante de ITBI, e no final, depois de registrado, você vai ter a matrícula do imóvel já com o seu nome registrada a arrematação, tá? Então, essa aqui é autêntica. Eu peguei essa mesma carta de arrematação, digitalizei. Eu vou mostrar agora para vocês, item por item, e explicar o que é cada documento, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então, começando aqui com a carta de arrematação, curiosamente, o primeiro documento que compõe a capa é o termo de encerramento. Ou seja, o juiz, depois que ele finaliza o processo de arrematação, ele confere e encerra o documento e logo após a gente começa ali. O primeiro documento dessa carta de arrematação é uma decisão judicial que autoriza a penhora do bem. Então é lá no começo do processo, autoriza a penhora do bem. E nesse caso, pessoal, era leilão de direitos. Então, nesse caso, só para vocês terem uma ideia, a proprietária no registro era a construtora e não a devedora do processo. Tá? Ela não tinha passado o imóvel dela para o nome. Então, por isso que estavam indo os direitos e nesse documento, o juiz também reconhece que esse contrato entre a construtora e a devedora estava quitado. Então, embora estejam indo os direitos do leilão, eram direitos de um contrato que já foi quitado. Tá? Então, nesse documento, comprova isso. Isso é importante porque o cartório só vai registrar depois que tiver essa quitação, né, dentro da carta de arrematação. E o juiz fala dessa quitação nessa decisão. Tá? Então, vejamos aqui, ó. Na esteira da decisão das folhas 178, tendo em vista o compromisso de compra e venda do referido imóvel, está quitado, defiro a penhora online dos direitos da parte que a executada tem sobre o imóvel. Então, é isso que eu expliquei para vocês. Nesse trecho, o juiz declara que o contrato está quitado e, com isso, o cartório pode registrar os direitos para o nome do arrematante sem problema nenhum. Tá bom? E além dessa quitação, o juiz, nessa decisão, ele também autoriza o leilão, certo? Então, aqui ele fala que o bem já foi avaliado, né? Já foram recolhidas as taxas para a intimação da penhora, então, desde já, o juiz defere a alienação, ou seja, ele autoriza a realização do leilão, tá bom? Depois vem aqui o mandado de averbação, é um ofício judicial que é direcionado para o cartório de registro de imóveis para eles fazerem uma prenotação ali na matrícula dizendo que o imóvel foi penhorado para esse processo. Tá? Essa é uma etapa legal ao longo do procedimento de leilão
eles também têm que estar aqui dentro da carta de arrematação. Depois do mandado de averbação da penhora, vem uma outra decisão judicial que contém aqui a confirmação da intimação da executada, fala que a intimação foi bem sucedida, tá bom, sobre a penhora, e também ele fala que aqui que tem que ser intimado quem? A construtora, que registralmente é a proprietária do imóvel. Então, sempre que estão indo os direitos sobre um bem, tanto a pessoa que possui o direito, né, que no caso é executada, quanto a pessoa que registralmente é a proprietária, no caso a construtora, as duas partes têm que ser intimadas. Então, nessa decisão, o juiz autoriza, dá uma ordem para que a proprietária, no caso a construtora, seja intimada, tá? E logo na sequência aqui vem o mandado de intimação, que é uma ordem judicial, para que a construtora seja intimada sobre a penhora do bem, tá? E depois vem a intimação aqui positiva, o oficial diz que foi cumprido o mandado que o juiz tinha determinado sobre a intimação. Então fez a penhora, averbou a penhora, intimou as partes interessadas, o juiz manda para leilão depois, se já tiver uma avaliação, né? No caso, como já tem uma avaliação, a próxima decisão judicial foi autorizando a realização do leilão. Então aqui o juiz fala que defere uma nova tentativa de alienação e dá aqui os termos para o leiloeiro começar os trâmites do leilão, tá bom? Aqui, por exemplo, fala o desconto do leilão, então aqui o juiz determina, por exemplo, qual vai ser o desconto da segunda praça, tá, pessoal? É nessa decisão que o juiz dá esse tipo de informação. Depois dessa decisão, o leiloeiro juntou o edital com as datas, com as condições, e o juiz olha o edital, confere se está tudo certinho e aprova o edital. Então essa decisão aqui é a decisão que aprova o edital elaborado pelo leiloeiro e aprova as datas do leilão. E também, nessa decisão, fica confirmada a intimação dos executados, né? Vamos ver aqui, ó, o juiz fala, dos executados por intimados das designações das datas do leilão, né? Pessoal, algumas etapas têm que ser cumpridas para o leilão ser validado, né? E sempre intimar as partes é uma dessas etapas, tá? E elas têm que ser intimadas da penhora, né, que é quando você constringe o imóvel, depois da avaliação, essa parte foi feita, mas não é necessária para compor a carta de arrematação, por isso que não está aqui. E eles também têm que ser intimados das datas do leilão, né, do leilão, do edital. Então, essa decisão confirma que os executados foram devidamente intimados sobre o leilão, tá bom? Aqui tem as intimações que o leiloeiro manda para as partes interessadas, né? Então, tem para a prefeitura, tem para o condomínio, tem para a construtora, tem para o ocupante, tem para a executada. Manda uma carta dizendo que o imóvel está indo para leilão para todas essas partes, tá? Então aqui é a comprovação de que essas pessoas foram intimadas e o retorno positivo dessas intimações. E aí, depois disso, é realizado o leilão e tendo ali um arrematante, pagando, mandando os comprovantes, o leiloeiro elabora o auto de arrematação, assina e começam ali os trâmites, né? E na carta de arrematação, o que vem depois das intimações do leilão é exatamente esse auto de leilão positivo, é o leiloeiro aqui informando que o leilão foi positivo, que teve um arrematante e tudo mais. Depois disso vem o auto de arrematação, que é o documento que é um sumário ali, um resumo de como foi o leilão, né? Quem que é o arrematante, né? Qual foi o valor, os dados do arrematante, as qualificações dele, e o juiz assina e esse documento faz parte também da carta de arrematação, né? O auto de arrematação, que é apenas essa folha, tá, pessoal? Essa folha que eu estou mostrando para vocês agora é o auto de arrematação e todo esse documento é a carta de arrematação, são coisas diferentes, tá? O auto de arrematação é apenas um dos documentos que compõem a carta, tá? Então aqui nesse caso, o documento foi devidamente assinado pelo leiloeiro, pelo arrematante e pelo juiz. E aí, depois do auto de arrematação, temos uma decisão judicial que o juiz confirma a arrematação e abre o prazo de impugnação, né? O famoso prazo de 10 dias que qualquer pessoa tem para impugnar o leilão ali. Nesse caso, não teve nenhuma impugnação, passaram os 10 dias e o que acontece? Existe aqui uma certidão do cartório dizendo que decorreu o prazo legal sem manifestação da executada, ou seja, ninguém se insurgiu contra o leilão. A partir desse momento, esse é o melhor momento, pessoal, porque é esse momento que o arrematante vira arrematante de fato, né? Que ali ninguém contestou o leilão e a arrematação dificilmente vai ser cancelada dali em diante, tá? Então aqui nessa decisão vemos a certificação do decurso de prazo, né? Que não teve impugnação,
e ali o juiz decidindo, né, autorizando o levantamento dos ônus sobre o imóvel e também o pagamento do ITBI pelo arrematante. Então, acabou o prazo de manifestação de impugnação, o juiz já libera ali para você expedir a carta de arrematação, para você entrar no imóvel, para você, enfim, dar continuidade ali à arrematação, né? E também o pagamento do ITBI, que é uma etapa essencial para compor a carta de arrematação e depois para você transferir o imóvel para o seu nome, né? Então, nessa decisão, o juiz autoriza o arrematante a pagar o ITBI também. Outra decisão aqui do juiz autorizando o levantamento dos valores da arrecadação para o pagamento do IPTU, que estava ali atrasado, né, pela prefeitura. Então, uma parte do valor da arrematação vai para pagar os débitos do próprio imóvel, né, como dívidas de IPTU. Então, nesse caso, é uma decisão do juiz autorizando a prefeitura pegar uma parte dessa arrematação para dar a quitação desse débito, o que vai ser necessário também para você, arrematante, depois passar o imóvel para o seu nome e ter o imóvel limpo e sem nenhuma dívida, né? E aqui, pessoal, um detalhe curioso sobre esse caso que eu queria falar para vocês. Nesse caso, foi um leilão de direitos, certo? Então, que a construtora, que estava registrada no imóvel, tinha o último registro na matrícula, estava como dono, mas na verdade o dono era a pessoa que estava devendo ali no processo. Só que ela não tinha passado o imóvel para o nome dela. E não dá para você passar o imóvel da construtora direto para o arrematante. Por quê? Por causa do princípio da continuidade registral, que é um princípio que os cartórios têm que se atentar e têm que cumprir, ou seja, você tem que sempre fazer o caminho certo ali das pessoas que foram donas do imóvel, né? Você nunca pode pular uma etapa a uma pessoa. Então, nesse caso, a gente não poderia pular a pessoa que estava devendo, a executada nesse caso, né? Só que, ao invés de você fazer um registro para a executada e depois fazer um registro para o arrematante, nesse caso, a gente conseguiu um caminho que você pula essa etapa e aí você não precisa registrar mais de uma vez, você não precisa pagar esse registro mais de uma vez, você não precisa pagar mais de um ITBI para fazer toda essa cadeia. O que aconteceu nesse caso, tá, pessoal? No auto de arrematação, vou voltar para vocês aqui, ó, mostrar o auto de arrematação original, que fala aqui, ó, os direitos que a executada possui sobre o apartamento 22 do edifício tal, tal e tal. Com essa frase só, o cartório não poderia registrar, fazer esse pulo da construtora para o arrematante. E o cartório fez o quê? Ele sugeriu um aditamento, né, que é uma mudança, uma adição de uma informação na carta de arrematação, dizendo uma simples frase: dizer que o objeto da arrematação é o apartamento 23, que é de titularidade da ONU da construtora, que foi devidamente notificada da ação que correu a arrematação. Só de colocar esse trecho na carta de arrematação, dizendo que o apartamento, objeto da arrematação, era de titularidade da construtora, e por isso que foram os direitos, só por ter esse trecho, o cartório seguiu o princípio da continuidade registral e conseguiu fazer a transferência diretamente da construtora para o arrematante, sem ter que fazer um registro no meio. Então, isso é muito legal, pessoal. Isso aqui é a dica que eu queria dar para vocês, que pode fazer vocês economizarem um belo dinheiro na transferência do imóvel, né? Se a gente contabilizar aqui um registro de uma arrematação, vai custar ali R$3.000, 2, 4, 5, dependendo do valor do imóvel, é um dinheiro aí que pode ser economizado se você souber disso, né? Ao invés de você ter que fazer todos os registros, você pode só pedir ali a descrição do que está sendo realmente leiloado, contemplar essa sequência e aí sim o princípio da continuidade registral ser respeitado e aí o cartório poder fazer essa transferência diretamente para o arrematante, tá, pessoal? Então, essa é uma dica muito legal que poucas pessoas sabem, tá? Então, se você está aqui no vídeo até agora, você é uma das poucas pessoas que sabem aí os meandros para economizar dinheiro com leilão de imóveis, tá bom, pessoal? Aqui estão os custos com registro, tá? Então, nesse caso aqui, foi um custo de R$ 2.655, tá? Essa arrematação foi 450 mil, se eu não me engano, tá, pessoal, em 2018. Então, só para vocês terem mais ou menos uma ideia de quanto que custa o registro de um imóvel, e foi esse valor que a gente economizou não tendo que registrar novamente. Tá, pessoal? Outra dica importante, sempre que você arremata um imóvel, se você é uma pessoa casada,
comunhão de bens, é importante que você dê essa informação para o leiloeiro, que você é uma pessoa casada e quando você arremata um bem, quando você arremata uma propriedade, ela não é só sua, mas também do seu cônjuge, né? E o leiloeiro, ele já elabora o auto de arrematação sabendo dessa informação. Se o auto de arrematação já tem ali dizendo que você é casado, as qualificações do seu cônjuge, os documentos, ele já consegue fazer ali o registro tranquilamente, tá bom? Mas se no auto de arrematação não tiver essa informação e você for uma pessoa casada em comunhão de bens, você depois vai ter que juntar uma declaração de estado civil. Se você quiser economizar tempo, você pode ali já fornecer esses dados para o leiloeiro, ele vai elaborar o auto de arrematação com essas informações, mas se você não fizer, depois você, apenas juntando uma declaração do estado civil, né, com o documento da pessoa que você é casada, com a certidão de casamento, o cartório também consegue fazer o registro desse documento, tá bom, pessoal? Dentro da carta de arrematação também é composto a guia do ITBI, que é o imposto de transferência do imóvel, né? Sempre que você transfere um imóvel de uma pessoa para outra, você tem que pagar um imposto. E no caso de arrematação, no caso de venda e compra de imóveis, é o ITBI, tá bom, pessoal? Então na carta de arrematação aqui mostra a guia do ITBI e também o comprovante que o arrematante pagou o ITBI. Nesse caso aqui, R$20 mil, 3% aqui em São Paulo do valor da arrematação é o valor do ITBI, tá bom? Então aqui tem a comprovação do pagamento do ITBI. E pessoal, basicamente é isso que compõe a carta de arrematação. Você vai chegar com esse documento, levar até o cartório de registro de imóveis, eles vão passar os custos para vocês, eles vão analisar a sua solicitação e vão te retornar. Se está tudo ok, eles já retornam positivo com a transferência, e se não tiver tudo ok, eles vão ali informar para vocês o que falta, por que eles não registraram, quais são as coisas que você precisa corrigir para registrar o imóvel para o seu nome, tá? Lembrando para vocês que o cartório tem 30 dias para registrar o imóvel desde a sua solicitação, né? Eles têm 30 dias. Então, normalmente os cartórios em 15 dias já retornam para vocês aí dizendo se deu certo ou se precisa de alguma etapa seja cumprida para eles registrarem o imóvel, tá? E aqui eu mostro para vocês no final o que vai ser o resultado de tudo isso, o resultado da carta de arrematação, que é você ter o imóvel no seu nome. E aqui eu mostro a matrícula desse mesmo imóvel que eu mostrei a carta de arrematação, mostrando ali que era um imóvel no Tatuapé, de propriedade da construtora. E vocês conseguem ver, pessoal, não tem nem o registro aqui, não tem nem o registro da venda da construtora para a pessoa. Ele vem direto aqui da construtora para o arrematante, tá vendo? E lembra que aquela passagem que eu falei para vocês fica registrado aqui, ó, de propriedade da UNO da construtora, que foi devidamente intimada nos autos. Então, aquela pequena informação adicionada à carta de arrematação fez com que eu economizasse R$3 mil nesse caso, tá bom, pessoal? Dica muito legal, que poucas pessoas sabem, e você agora é uma delas. E é isso, pessoal. Agora vocês já sabem o que é esse documento aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e achado as informações dele valiosas para vocês, tá bom? E se você quiser essa carta de arrematação digitalizada, basta entrar na página que está na descrição desse vídeo, que vamos disponibilizar para você fazer o download gratuitamente, tá bom? Vai ser uma ótima oportunidade para você colocar em prática aí tudo que a gente aprendeu nesse vídeo. E vocês têm alguma dúvida sobre carta de arrematação, alguma experiência, já conheceu uma carta de arrematação? Deixa aqui nos comentários, estou curioso para ouvir vocês e vou responder pessoalmente todos os comentários. Tá bom, pessoal? E se você está aqui até o final e gostou do vídeo, deixa o seu like e se quiser receber mais vídeos, se inscreve no canal da D1. Queria agradecer de coração todo mundo que ficou até aqui e espero ver vocês no próximo vídeo. Até uma próxima!